Hoje vamos falar sobre Prefect Count com RabbitMQ. Mas lembrando, antes disso, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo para que esse conhecimento chegue a mais pessoas e assim vocês fortalecem o canal, beleza? Agora vamos lá. O Prefect Count com RabbitMQ é um limitador de mensagens de envio ao consumidor das mensagens. Então vamos imaginar a seguinte situação. Você tem uma aplicação, um produtor e um consumidor, vamos imaginar que seja um serviço de envio de e-mail, na qual esse produtor envia milhares ou centenas de requisições para o RabbitMQ. Como que essas mensagens são gerenciadas e são enviadas a esses consumidores? Há um limite de mensagens? Não há? Como que isso é definido? Essa definição é muito importante durante a configuração dos seus serviços e também do RabbitMQ. O Prefect Count ele serve como limitador de mensagens. Ou seja, você determina quantas mensagens por vez o seu consumidor irá receber. Como o RabbitMQ é responsável por enviar as mensagens aos consumidores de forma assíncrona, ou seja, ele não aguarda uma confirmação disso, então você estabelece um limite. Um exemplo, você define que a quantidade de mensagens enviadas a cada consumidor é 10. Então ele envia 10 mensagens para o consumidor trabalha naquelas mensagens até que sejam confirmadas e depois o RabbitMQ manda mais quantidade de mensagens. Então essa configuração é importante, pois você pode causar uma parada do seu serviço se estiver configurado incorretamente. Você também pode estar perdendo o processamento, pois seu serviço está ocioso, aguardando novas mensagens. E também você pode tornar o processo lento. A leitura, a questão de envio das mensagens, processamento das mensagens ser um processo lento por conta de uma má configuração. Quero mostrar para vocês como que o RabbitMQ trabalha em cima disso e como devemos fazer essa configuração no Java com Spring Boot. Eu tenho uma aplicação que foi desenvolvida em um do curso do RabbitMQ, que está no card aí em cima, que é um serviço de atualização de estoque de uma loja virtual. Então você envia o código do produto, quantidade, e essa quantidade é atualizada nesse produto. Essa questão do RabbitMQ, ela já está instalado, tá? O RabbitMQ eu trabalho utilizando Docker, então ele já está instalado. Todo o código-fonte disso vai estar no GitHub, tá? Então fica fácil de vocês baixarem e fazer uso dessa aplicação, executar e tal. Temos algumas configurações nessa questão do Prefect Count que trabalham da seguinte forma. Por padrão, a quantidade de mensagens que o RabbitMQ envia a um consumidor de uma fila são 250. Essa é a quantidade padrão. Se você definir valor como 0, isso é ilimitado. Então, se existir 1000 mensagens naquela fila, ele vai enviar aquelas 1000 mensagens para o seu consumidor. Para onde que essas mensagens estarão armazenadas no consumidor? Cada consumidor é uma thread. Então, se você tiver apenas um consumidor, como no meu exemplo, eu vou ter apenas uma thread executando as mensagens. Então, eu vou enviar 1000 mensagens ao meu consumidor. Essas mensagens estarão armazenadas em um buffer de memória, então estarão em memória. Então deixar isso como ilimitado é muito perigoso, porque você pode ter um estouro de memória da sua aplicação e vir a cair a sua aplicação e ficar indisponível. E também uma configuração muito pequena pode também fazer com que o seu serviço fique ocioso, como no caso de um serviço estando rodando na AWS, você pode estar tendo um consumo, um gasto ali daquele serviço, sendo que ele não está em uso. Então eu quero mostrar esses detalhes dessas configurações e também dar algumas dicas de como você pode definir isso de uma maneira mais assertiva e também mostrar como é feito isso no Spring Boot. Então vamos lá. Eu tenho aqui as duas filas de estoque e preço, então eu já deixei o meu serviço, que é o publicador da mensagem, rodando. Ele irá enviar uma requisição put para localhost 2.8080/estoque, enviando apenas o código do produto e a quantidade. O meu consumidor, ele está configurado como apenas usando a notação RabbitMQ Listeners, ouvindo a fila estoque, e na qual eu faço simplesmente um println dessa mensagem. Não tem nenhuma outra configuração. O Application Properties não está configurado. Então vamos lá, vou executar o meu consumidor, só para vocês verem.
e a gente vai acessar o RabbitMQ e vai ver como foi definido esse Prefect Count. Por padrão, a configuração aqui do Spring, eu estou usando o AMQP, ele define que o Prefect Count é por fila associada a um canal. O Prefect Count pode ser definido de duas formas. Ou você pode trabalhar de forma global, na qual você tem um canal com várias filas. Então ele faz essa distribuição de quantidade de mensagens entre as filas daquele canal, só que isso tem um custo. O RabbitMQ precisa gerenciar a quantidade de mensagens que enviou para cada fila e também aguardar que uma confirmação seja realizada para que ele envie a próxima mensagem. Então isso tem um custo desse gerenciamento. Então o global ele é desabilitado por padrão. Então eu vou trabalhar dessa forma também, seguindo aqui o padrão. Vamos acessar aqui o RabbitMQ, a gente tem a nossa fila estoque. Vou clicar aqui na fila, observe que a gente tem um consumidor associado a um canal, o Prefect Count dele, 250. Como que isso vai funcionar? Se eu tiver aqui enviar 200 mensagens, as 200 mensagens serão entregues ao meu consumidor. Enquanto ele está processando cada mensagem, ela instalou num buffer de memória. Então, a partir do momento que ele fala, essa mensagem já foi processada, ele dá um aceite nele, aqui a gente chama de ACK, ele dá esse aceite ao RabbitMQ, o RabbitMQ envia a próxima mensagem até completar a quantidade do Prefect Count. Então essa é o que está definido aqui por padrão. Vamos configurar primeiramente através do Application Properties. Vou parar aqui o meu serviço, consumidor. Já deixei aqui definido, para poder facilitar aqui a questão da demonstração. Temos aqui RabbitMQ Listener, Direct, Prefect. Esta é uma configuração no qual estou trabalhando com uma fila direta. Então estou trabalhando usando uma Exchange Direct. Então aqui estou definindo que eu quero trabalhar com a Direct Prefect 2. Estou definindo 2 mensagens por vez, na hora que ele faz o envio da mensagem. Vou vir aqui no meu consumidor também e vou habilitar esse thread.sleep, só para demonstrar como que as mensagens vão ficar presas em cada processo. Então vou executar novamente. Aqui ele dá um system out println apenas para exibir no console, a gente vê isso funcionando. Então vou limpar aqui o console. Então vou vir aqui no Postman, eu vou realizar 4 requisições. 1, 2, 3, 4. Como tem aquele thread.sleep, nossa aplicação está parada, voltamos aqui e vemos que está com o Prefect Count igual a 2. E se a gente voltar nas filas, observe que a gente tem 2 filas prontas para serem lidas, 2 filas que foram enviadas, mas ainda não tiveram o retorno, e o total de 4 filas. Enquanto o meu serviço não termine a execução, ele não vai enviar uma confirmação, porque isso está como padrão, isso é automático. A partir do momento que você processa sem levantar nenhuma exceção, ele envia um ACK automaticamente para o RabbitMQ. Então aqui, no caso, está 120 mil milissegundos. Enquanto não terminar esse tempo, ele não recebe, ele não processa a próxima mensagem. Há uma forma de você definir isso, uma forma mais assertiva. Não tem como te falar uma fórmula e um passo a passo padrão para você seguir isso, mas tem algumas dicas que possam te ajudar nisso. Então vamos simular situações que facilitam isso. Imagine que você tem uma aplicação que está hospedada na AWS, onde você tem o RabbitMQ na AWS e seus outros serviços também na AWS. Se você configurar corretamente, os seus serviços realizarão comunicação via rede privada. Sendo via rede privada, o envio da mensagem do RabbitMQ até o seu consumidor vai ser muito rápido. Quando você tem também um tempo de processamento do serviço muito rápido, o seu consumidor recebe a mensagem e processa isso muito rapidamente, você pode aplicar uma fórmula para poder tentar chegar num Prefect Count aproximado da configuração do seu serviço. Mas é muito importante que você faça bastante testes, porque isso não é algo que deve ser seguido à risca, tá? Isso é apenas uma dica que pode te ajudar nisso. Então, como fórmula, o que você pode pegar? Tempo de envio da mensagem do RabbitMQ ao consumidor, mais o tempo de volta, que é a confirmação da mensagem, o tempo de ACK até o RabbitMQ. Então, você pega tempo de ida da mensagem mais tempo de volta, soma esses valores e divide pelo tempo de processamento do processamento da mensagem. Vou pegar aqui a calculadora, vamos fazer aqui um exemplo.
Imaginamos que ele demora 50 milissegundos para enviar mensagem, tá? Então vou pegar 50, ele demora mais 50 para voltar, 100. Quanto tempo ele demora para processar a minha mensagem? 10, supondo aqui que seja tudo em milissegundos, tá? 100 dividido por 10, vou ter 10 mensagens no Prefect Count. O outro ponto importante na definição da questão do que você informa no Prefect Count é você analisar também a latência da rede. Neste exemplo que eu dei da AWS, estaria tudo uma rede privada, mas vamos imaginar que não esteja numa rede privada. Você pode levar em consideração esse tempo da latência, você também precisa levar em consideração o tempo que seu serviço demora para processar a mensagem, para poder chegar num valor aproximado. Então você pode, se você tiver um consumidor que leve bastante tempo para processar uma mensagem, talvez o ideal seja você definir o Prefect Count como 1. Então ele envia uma mensagem, processa, envia confirmação, recebe a próxima. E vai assim sucessivamente. E talvez se você tenha algum processamento que seja isso aí, talvez um processo mediano, você pode olhar essas questões da rede, trabalhar em cima do processamento, levar em conta o propósito da sua aplicação para que você consiga determinar uma quantidade que seja suficiente, que mantenha o seu serviço menos ocioso possível. Observe que agora está 2 mensagens, se a gente voltar aqui na aplicação ele já leu 3 mensagens. Então tem 2 com ele vai mandar a confirmação dessa última e vai restar apenas mais uma. Beleza? Agora eu quero mostrar para vocês, isso aqui foi uma configuração utilizando no Application Properties. Mas vamos imaginar que você também queira definir tratamento das mensagens que chegam, você já define, você queira definir talvez um handler para poder já tratar os erros, enviar esses erros, por exemplo, para o Elasticsearch, para que você possa ter estatísticas disso depois. Então você não vai conseguir realizar através de configurações no Application Properties. Então eu vou parar o nosso consumidor, vou comentar essas configurações, deixar o processo comentado. E aqui eu criei uma classe chamada RabbitMQ-config, que está anotado como configuration. Tem um método que está comentado, deixa eu comentar esse método, vou explicar como que ele funciona. Anotei esse método como um bin. O que esse método faz? Ele devolve um listener, um container listener factory. Então aqui eu estou pegando o RabbitMQ container listener factory. Que tipo de container eu quero trabalhar? Eu quero trabalhar com Direct Message. A gente também tem o Simple Message Listener. Uma das principais diferenças é a questão dos definição de consumidores. Você pode ter threads desses consumidores. Então eu defino um consumidor, quantas threads eu quero. O Direct Message trabalha com um número fixo e o Listener, de acordo com que as mensagens estão sendo processadas e está guardando a próxima mensagem, ele eleva até uma quantidade máxima ou reduz até uma quantidade mínima. Então essa é uma das principais diferenças que tem de um pelo outro. Neste caso aqui estou usando o Direct mesmo. E o nome deste Listener precisa ser exatamente como este, Rabbit Listeners Container Factory. Por que precisa ser dessa forma? Se a gente voltar aqui no consumidor, dentro do RabbitMQ Listeners, a gente possui uma configuração chamada Container Factory. Como eu estou trabalhando com a ideia do IntelliJ, quando eu dou um conto ao espaço, ele já me fornece quais são os bins que eu tenho, né, as possibilidades de uso que eu tenho desse Listeners. Então eu tenho aqui o Direct, o Simple. Então, por padrão, ele já vai utilizar esse. E eu tenho um novo que eu criei. Como eu defini um bin do Direct Message e eu estou trabalhando com ele simplesmente faz uso desse bin que eu acabei de criar. Então, eu estou substituindo. É como se eu estivesse fazendo isso daqui, apontando a minha configuração, né? Que eu passo o nome do bin para que ele consiga injetar na hora de criar a comunicação. Então, só de você já estar vendo dessa forma, você já observa que eu posso ter vários. Uma fila trabalha de uma forma, uma outra fila trabalha com outro Prefect Count, então eu posso ter essas definições através dessa configuração. Então, aqui eu vou remover, porque eu quero manter a padrão. Vou vir aqui na comunicação, o que eu estou fazendo? Criando um listener, um Direct RabbitMQ Listener Factory. Seto a conexão do RabbitMQ, como é um bin, isso aqui vem via injeção de dependência, você tem a comunicação. Aqui estou dizendo que o ACK da mensagem, a confirmação de processamento da mensagem é automática, então se não tiver nenhuma exceção,
ele vai realizar a confirmação da mensagem ao RabbitMQ. E aqui eu defino o Prefect Count como 2. Então eu defino a quantidade dele aqui. Essa linha que eu acabei de comentar, ele é essa configuração que eu citei anteriormente, na qual você pode habilitar o Prefect Count de forma global por canal. Mas esse aqui não vem ao caso, porque eu estou trabalhando com um Prefect Count por fila. Então, apenas para vocês conhecerem que tem essa situação. E outro ponto também, quero mostrar para vocês, é a questão de threads. Como eu comentei referente a threads, quero mostrar como você poderia deixar isso aqui configurado para poder definir quantas threads por fila você quer, quantos consumidores por fila. Então, chama set consumers per key. E aqui você define uma quantidade fixa. Deixam isso como algo a mais para vocês fazerem um teste e ver como isso funciona. Vou remover essa questão da configuração aqui agora, definir dessa forma que eu vou aumentar, vou colocar como 4 de 120 mil milissegundos. Deixa eu reduzir isso aqui um pouquinho. Vamos vir aqui agora e executar nosso consumidor. E vamos ver os nossos consumidores agora, como que está configurado. Olha só, agora ele configurou com o Prefect Count igual a 4. E quantas mensagens a gente tem? 2 mensagens não enviadas. Eu vou enviar aqui então mais 3 mensagens. Como a gente tem um Prefect Count de 4, o que o RabbitMQ fez? Enviou 2 mensagens e manteve uma pendente. Beleza? É isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam lá nas redes sociais. Peguem o código fonte no LinkedIn, vou deixar aqui na descrição do vídeo. É isso aí, galera. Valeu!